Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Biologia Celular, aqui no canal André Bio. Eu sou o professor André Marques e seguimos construindo o raciocínio científico de forma integrada. Na aula anterior, discutimos a cadeia transportadora de elétrons, entendendo como as reações de oxirredução na membrana mitocondrial interna geram um gradiente de prótons, essencial para a produção de energia. Na aula de hoje, vamos aprofundar como a mitocôndria utiliza esse gradiente para produzir ATP e como a própria organização da organela torna esse processo altamente eficiente. Nesta aula, vamos estudar a produção de ATP na mitocôndria, abordando o papel do gradiente de prótons, o funcionamento da ATP sintase e a organização das cristas mitocondriais. E se esse conteúdo te ajuda, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas aulas e deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E os objetivos da aula de hoje são: compreender o princípio da fosforilação oxidativa, reconhecendo o gradiente de prótons como um intermediário energético entre o transporte de elétrons e a síntese de ATP. Analisar o ATP como principal moeda energética da célula, explicando por que sua hidrólise apresenta ΔG altamente negativo em condições celulares e sustenta o acoplamento energético. Descrever a arquitetura e o mecanismo da ATP sintase, entendendo como a energia eletroquímica do gradiente de prótons é convertida em energia química na forma de ATP. Reconhecer a evolução e a diversidade da ATP sintase, relacionando variações estruturais à adaptação metabólica e à eficiência energética em diferentes organismos. Integrar a organização da membrana mitocondrial interna, a produção e a regulação de ATP, compreendendo o papel das cristas, dos transportadores e dos mecanismos de desacoplamento na eficiência energética da célula. Hoje, vamos entender o princípio central que rege a produção da maior parte do ATP em nossas células. Toda energia liberada pela oxidação de nutrientes, como a glicose, não é usada diretamente para fazer ATP. Em vez disso, ela é primeiro convertida em uma forma intermediária universal, um gradiente de prótons, através da membrana mitocondrial interna. Podemos pensar nesse gradiente como uma bateria biológica carregada. Para recarregar as moléculas de ADP em ATP, a célula possui uma nanomáquina especializada, a ATP sintase. Ela é a peça final do processo e funciona como uma turbina, que é girada pela descarga dessa bateria de prótons. Sua função exclusiva é canalizar a energia do gradiente para a síntese química. Este é um dos melhores exemplos de acoplamento energético em bioquímica. A célula acopla duas reações: a exergônica, que libera energia, que é o fluxo de prótons a favor do gradiente, com a endergônica, que consome energia, que é a fosforilação do ADP. O ponto crucial é a direcionalidade. A reação da síntese de ATP, por si só, é desfavorável. Ela só ocorre porque está mecanicamente ligada a um processo muito favorável e espontâneo, o fluxo de prótons. A energia livre liberada por esse fluxo é maior que a necessária para fabricar o ATP, tornando o conjunto possível. Em resumo, este mecanismo quimiosmótico da criação do gradiente, a sua conversão em ATP, não é apenas uma curiosidade, é o processo bioenergético fundamental que sustenta a vida da grande maioria dos eucariotos e de muitas bactérias, sendo a razão pela qual precisamos do oxigênio. Vamos começar pelo início do processo, na glicólise. Embora seja uma via crucial que quebra a glicose em piruvato, seu rendimento energético direto é relativamente baixo, um saldo líquido de apenas 2 moléculas de ATP por glicose. Isso nos mostra que a glicólise sozinha seria insuficiente para suprir as necessidades energéticas da célula. Ela é mais do que uma produtora de ATP, é uma preparadora de substratos para etapas mais lucrativas. A grande sacada metabólica não está apenas na produção direta de ATP, mas na geração de moedas de elétrons de alto valor. A glicólise e principalmente o ciclo do ácido cítrico, que se segue, produzem várias moléculas de NADH, FADH2 e um GTP.
Esses compostos, especialmente o NADH e o FADH2, não são ATP, mas são depósitos de energia potencial na forma de elétrons de alta energia. Eles são verdadeiros combustíveis para a fábrica principal de ATP. É na mitocôndria que esse potencial é convertido em ATP de forma massiva, através da fosforilação oxidativa. Os elétrons do NADH e do FADH2 são doados para a cadeia transportadora de elétrons. O fluxo desses elétrons bombeia prótons, criando um gradiente. E é a energia desse gradiente que será usada, e o rendimento não é igual para todos. Cada NADH mitocondrial que doa seus elétrons no início da cadeia gera energia para aproximadamente 2,5 ATP. Já o FADH2, que doa elétrons mais à frente, gera cerca de 1,5 ATP. Quando integramos todas as etapas, a glicólise no citosol, a formação do acetil-CoA, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e, finalmente, a fosforilação oxidativa na membrana interna mitocondrial, chegamos ao rendimento total de uma molécula de glicose. A conta considera o NADH da glicólise, que precisa ser transportado para a mitocôndria, e todo o NADH e FADH2 do ciclo de Krebs. O resultado líquido desse processo integrado e altamente eficiente é a produção de aproximadamente 30 moléculas de ATP. E quem é a estrela final dessa conversão? É a ATP sintase. Esta incrível enzima rotatória, localizada na membrana mitocondrial interna, é a máquina molecular que efetivamente sintetiza o ATP. Ela utiliza a força do gradiente de prótons criado pela cadeia transportadora, um fluxo de prótons de volta para a matriz, como energia para fosforilar o ADP, transformando em ATP. Portanto, a maior parte do ATP que citamos no rendimento total é, de fato, produto direto do trabalho acoplado da cadeia transportadora e da ATP sintase. Precisamos entender que a energia livre de Gibbs, o ΔG, que realmente importa para a reação acontecer dentro da célula, tem dois componentes. O primeiro é o ΔZ, ou variação da energia livre de Gibbs padrão, uma constante que depende apenas da estrutura e das ligações das moléculas envolvidas, medidas em condições laboratoriais ideais e padronizadas. O segundo componente, crucial, é um termo matemático que leva em conta as concentrações reais dos reagentes e produtos dentro do ambiente caótico e dinâmico da célula. É a soma dessas duas partes que dá o ΔG real. Essa equação resume matematicamente o que acabamos de discutir. O ΔG real de uma reação é composto por dois termos. O primeiro, o ΔG0, é uma constante que depende apenas da estrutura e das ligações químicas das moléculas, medida em condições padronizadas. O segundo termo, RT vezes o logaritmo natural da razão entre as concentrações dos produtos B e C e a do reagente A, incorpora as concentrações reais de reagentes e produtos no interior da célula. A soma desses dois componentes determina o ΔG real e explica por que, em condições celulares, reações como a hidrólise do ATP liberam muito mais energia do que o previsto pelo ΔG0, isoladamente. Vamos aplicar isso ao nosso principal exemplo, a hidrólise do ATP. Em um tubo de ensaio, com todos os componentes a 1 mol por litro, que é a condição padrão, a energia liberada, o ΔG0, é de menos 30,5 kJ/mol. Já dentro da célula viva, onde a concentração de ATP é mantida muito alta e a de ADP e fosfato é baixa, o cálculo do ΔG real nos dá um valor muito mais forte, entre menos 46 e menos 54 kJ/mol. Essa diferença colossal mostra como o ambiente celular amplifica o poder termodinâmico da reação. Agora, o que esse valor de ΔG nos diz? Ele é uma medida direta de quão longe a reação está do equilíbrio. Se por alguma catástrofe metabólica a concentração de ATP despencasse, tornando-se muito baixa em relação aos seus produtos, o ΔG se aproximaria de zero. Nesse ponto, a reação atingiria o equilíbrio dinâmico. Para cada molécula de ATP sendo hidrolisada, outra estaria sendo sintetizada na mesma velocidade. A reação perderia sua direcionalidade útil. E é exatamente por estar tão longe do equilíbrio, com um ΔG muito negativo,
que o ATP pode atuar como uma mola carregada para impulsionar outras reações. Em um acoplamento energético, a energia liberada pela hidrólise do ATP, uma reação com ΔG muito negativo, é usada para conduzir uma reação desfavorável com ΔG positivo, tornando o ΔG total da reação acoplada negativo. Portanto, sem o desequilíbrio de concentrações que gera o ΔG negativo elevado, não há força motriz disponível para a biossíntese, o transporte ativo ou o movimento celular. Finalmente, quem garante que esse desequilíbrio vital seja mantido? A resposta está principalmente nas mitocôndrias. Através da fosforilação oxidativa, elas funcionam como bombas de recarga contínua, convertendo avidamente ADP e fosfato de volta em ATP. Esse trabalho constante é o que mantém a razão ATP, ADP e fosfato absolutamente alta. Em outras palavras, a mitocôndria não produz apenas o ATP, ela mantém o sistema em um estado de não equilíbrio estacionário, que é a própria base da capacidade da célula de realizar trabalho. Agora, vamos abrir essa máquina fascinante. A ATP sintase tem uma arquitetura funcional clássica, dividida em dois grandes componentes motorizados. Mergulhado na membrana, temos o complexo F0, que é a turbina propriamente dita, sensível a prótons. Projetando-se para a matriz, temos a parte F1, que é a cabeça catalítica globular, onde o ATP é de fato fabricado. A energia do gradiente é capturada no domínio F0. Os prótons fluem por um canal no estator e se ligam a um anel rotativo de subunidades proteicas. Cada próton que se liga e depois é liberado do anel aplica uma pequena força, como o vento empurrando as pás de um moinho. Esse torque coletivo faz o anel inteiro girar. Esse anel está rigidamente conectado a um eixo central, ou haste do rotor, que transmite o movimento rotacional para a cabeça F1, localizada acima. Aqui está o cerne do mecanismo de catálise rotatória. A cabeça F1 é composta por um hexâmero alternado de subunidades alfa e beta, com 3 sítios catalíticos, um em cada subunidade beta. Conforme a haste do rotor gira no centro desse hexâmero, ela interage com o sítio de forma sequencial, forçando-o a mudar de forma. Cada sítio ativo passa obrigatoriamente por 3 conformações distintas em cada rotação completa. A conformação L, luz, tem baixa afinidade e liga ADP e fosfato frouxamente. A rotação a força a mudar para a conformação T, tight, que espreme os substratos juntos, catalisando a formação da ligação fosfonidrido e gerando ATP. Uma rotação final leva à conformação O, open, que tem afinidade muito baixa, liberando ATP sintetizado para o meio. É fundamental destacar que as subunidades não giram. Quem gira é a haste central, impulsionada pelo fluxo de prótons através da membrana mitocondrial interna. À medida que a haste gira, em passos de cerca de 120 graus, ela força mudanças conformacionais sequenciais nas subunidades beta. Assim, uma subunidade sintetiza ATP, outra libera ATP e a terceira se prepara para ligar novos substratos. Ao final de uma rotação completa da haste, 3 moléculas de ATP são produzidas. Veja todo esse processo de forma dinâmica. Portanto, temos uma cadeia de conversão de energia quase direta. A energia do gradiente eletroquímico de prótons é convertida em energia mecânica na rotação do anel e da haste, que é imediatamente convertida em energia química na ligação de alta energia do ATP. É um motor molecular de eficiência extraordinária, girando aproximadamente 8.000 RPMs e produzindo cerca de 3 ATPs
por volta. Vamos desvendar o mecanismo da turbina de prótons, o complexo F0. Seu cerne é um anel rotativo, formado por múltiplas cópias de uma pequena subunidade transmembrana, chamada C. Cada uma dessas subunidades possui um resíduo de ácido glutâmico ou aspartico no meio da bicamada lipídica. Esse resíduo carregado negativamente é um gancho para prótons. O fluxo de H+ do espaço intermembrana para a matriz ocorre através de dois canais semi-independentes na subunidade estacionária A. Um próton se liga a um resíduo do anel, que está alinhado com o canal de entrada. A rotação do anel carrega esse próton ligado por quase uma volta completa, e ele então é liberado no canal de saída, que leva à matriz. Este é um mecanismo tão bem sucedido que a ATP sintase é uma enzima universal, encontrada em todas as formas de vida que realizam fosforilação oxidativa ou fotofosforilação. Esta é uma forte evidência de sua origem evolutiva muito antiga. A principal variação estrutural entre esses diferentes organismos está no número de subunidades C, que formam o anel rotativo, variando de 8 em mamíferos até 15 em algumas cianobactérias. Essa variação não é acidental, é uma adaptação bioenergética. Podemos pensar no anel como uma coroa de bicicleta. Um anel pequeno, poucas subunidades C, como o de 8 em mamíferos, é como uma marcha alta. Cada rotação completa requer que poucos prótons passem, o que é vantajoso em ambientes onde o gradiente de prótons é mais baixo e escasso, como na mitocôndria. Já um anel grande, muitas subunidades, como as de 14 em cloroplastos, é uma marcha baixa, necessita de mais prótons para a rotação, sendo ideal para ambientes onde a força protomotriz é muito alta. Essa adaptação se reflete diretamente no custo de prótons para sintetizar ATP. Cada rotação completa da haste sintetiza 3 ATPs. O número de prótons necessários por ATP é determinado pelo tamanho do anel. Em mitocôndrias humanas, com um anel de 8, divide-se então 8 pela quantidade de ATPs, que é 3, dando aproximadamente 2,7 prótons por ATP. Em cloroplastos, com um anel de 14, seria então 14 dividido por 3, aproximadamente 4,7 prótons por ATP. Organismos fotossintetizantes podem gastar mais prótons por ATP, porque a luz gera um gradiente muito potente. Finalmente, a versatilidade suprema desta nanomáquina, ela é bidirecional. Na ausência de um gradiente suficiente, a ATP sintase pode funcionar ao contrário, usando a energia da hidrólise do ATP para girar o rotor no sentido oposto e bombear prótons ativamente, gerando um gradiente. Bactérias exploram isso constantemente, alternando entre modos conforme a disponibilidade de oxigênio. Esse mesmo princípio é fixado em enzimas similares, como as ATPases do tipo V, em lisossomos e vacúolos, que são primos evolutivos da ATP sintase, especializados apenas em acidificar compartimentos usando ATP. A eficiência da produção de ATP não depende apenas da máquina, mas de como ela é organizada. Descobertas recentes mostram que, nas mitocôndrias, as ATP sintases não estão dispersas aleatoriamente, elas se associam formando dímeros, e esses dímeros se alinham lado a lado, criando longas fileiras ordenadas, exatamente ao longo das cristas mais curvas da membrana interna. Essa organização não é passiva, ela é construtiva. As fileiras de dímeros de ATP sintase atuam como andames moleculares. A curvatura induzida pela dimerização é energeticamente favorável e é fundamental para dobrar a membrana e formar as próprias cristas. Mutações que impedem a dimerização resultam em mitocôndrias sem cristas, demonstrando que a ATP sintase é uma das arquitetas da estrutura onde trabalha. O arranjo espacial é funcionalmente inteligente, enquanto as fileiras de ATP sintase
ficam nos cumes. Os complexos da cadeia respiratória que bombeiam prótons estão posicionados principalmente nas regiões de membranas laterais adjacentes às fileiras. Isso cria uma organização quase que em linha de produção. As bombas, a cadeia respiratória e as turbinas, a ATP sintase, são colocadas em proximidade estratégica. Essa proximidade é crucial devido a um paradoxo bioenergético. Para operar em sua taxa máxima, a ATP sintase precisa de um gradiente de prótons muito mais forte, equivalente aproximadamente a 2 unidades de pH, do que o gradiente médio medido em toda a membrana interna, de apenas aproximadamente 0,5 unidades de pH. E como isso é possível? A resposta está na arquitetura das cristas. Elas funcionam como compartimentos ou armadilhas, impedindo a rápida dissipação dos prótons bombeados pela cadeia respiratória, concentrando-os localmente. Portanto, o que importa para a ATP sintase não é o gradiente global, mas o gradiente local no microambiente imediatamente ao seu redor. As fileiras de ATP sintase nos cumes atuam como ralos ou sumidouros de prótons. Os prótons bombeados nas laterais difundem-se rapidamente ao longo da superfície da membrana, dentro do espaço restrito da crista, sendo capturados e utilizados eficientemente pela ATP sintase. A membrana mitocondrial interna é altamente seletiva, mas não é uma barreira absoluta. Ela possui diversas proteínas transportadoras especializadas, que permitem a passagem controlada de moléculas essenciais ao metabolismo energético, garantindo a comunicação funcional entre a matriz mitocondrial e o citosol. Entre esses transportadores, o mais abundante é o carreador ADP-ATP. Ele funciona como um sistema de troca. O ATP produzido na matriz é exportado para o espaço intermembranas e posteriormente para o citosol, enquanto o ADP do citosol é importado para a matriz, onde será novamente fosforilado. Essa troca não ocorre ao acaso. O ATP possui uma carga negativa maior que a do ADP, e o gradiente eletroquímico existente através da membrana mitocondrial interna favorece energeticamente a saída de ATP e a entrada de ADP, integrando o transporte de nucleotídeos à própria força próton-motriz. O carreador ADP-ATP faz parte de uma grande família de proteínas transportadoras mitocondriais. Outros exemplos incluem o carreador de fosfato inorgânico, essencial para a síntese de ATP, mostrando que a produção de energia depende de um sistema coordenado de múltiplos transportadores. Em situações especiais, como nas células adiposas marrom, a respiração mitocondrial pode ser desacoplada da síntese de ATP. As proteínas desacopladoras permitem que prótons retornem à matriz sem passar pela ATP sintase, dissipando a energia do gradiente na forma de calor. Esse mesmo mecanismo é fundamental para a termogênese, ajudando animais em hibernação e protegendo recém-nascidos humanos contra o frio. E para encerrar, vamos retomar os principais pontos da aula. Primeiro, vimos que o princípio central desse processo é o uso do gradiente de prótons como intermediário energético, permitindo que a energia do transporte de elétrons seja convertida de forma controlada em ATP. Em seguida, discutimos que a hidrólise do ATP apresenta um ΔG altamente negativo em condições celulares, destacando que esse valor depende do estado longe do equilíbrio mantido pela célula, o que sustenta o acoplamento energético. Depois, analisamos a ATP sintase como uma nanomáquina rotatória, na qual o fluxo de prótons pelo domínio F0 é convertido em movimento mecânico e, posteriormente, em energia química no domínio F1. Também destacamos a evolução e a diversidade da ATP sintase, mostrando como variações no anel C ajustam a razão próton-ATP às diferentes condições energéticas, preservando um mecanismo universal e reversível. E, por fim, integramos esses conceitos à arquitetura da membrana mitocondrial interna,
evidenciando como cristas, cadeia respiratória, transportadores de nucleotídeos e proteínas desacopladoras modulam a produção, a distribuição e a dissipação de energia celular. E para encerrar, agradeço a atenção e o envolvimento de todos vocês ao longo desta aula. A construção do conhecimento científico depende desse acompanhamento ativo e crítico. As referências apresentadas sustentam os conceitos discutidos sobre fosforilação oxidativa, ATP sintase e a organização mitocondrial, sendo essenciais para quem deseja aprofundar o estudo além da aula. Na próxima etapa, avançaremos para aspectos que ampliam a compreensão da mitocôndria como uma organela singular, conectando função energética, estrutura e informação. E se esse conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho e siga o Instagram, @andrebio.prof. Esse apoio é fundamental para a continuidade da produção de materiais educativos baseados em ciência. O meu muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!